Mateus 28, 19 e 20. Então Jesus, aproximando-se deles, disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E eis que estou convosco até... Quem é que falou isso? Jesus. E Jesus diz em Lucas, capítulo 14, versículo 27, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Tem um peso, tem uma responsabilidade, negar-se a si mesmo. Isso fala de comprometimento. Nós não podemos baratear o evangelho. Nós não podemos ficar ensinando um evangelho que não tem custo, com a mesma vida, fazendo as mesmas coisas que Deus vai abençoá-la. Não. A árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz frutos maus. Se eu sou de Jesus, se eu me tornei morada do Altíssimo, dê um glória a Deus. Porque a Bíblia garante que quando nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a nossa vida passa a ser habitada instantaneamente pelo Espírito Santo de Deus. Dê outro glória a Deus. Aleluia! O primeiro chamado de Deus para mim, para você, é para ser discípulo. Discípulo. Para seguir a Jesus, para imitar o Mestre. E em seguida ele te chama para fazer discípulos. Não existe crente que está liberado de fazer discípulos. Quem não está fazendo discípulo não está no caminho da obediência. Não está fazendo aquilo que a Bíblia mandou fazer. Eu quero te dizer que você vai prestar conta da sua vida diante de Deus, porque Deus te plantou nessa terra, Ele te colocou como um sacerdote do Altíssimo, louvado seja Deus. Ele te colocou como instrumento dEle. Então primeiro eu me torno discípulo, a partir daí eu vou pagar o preço do discipulado. Discipulado é vida. Discipulado é andar do lado, discípulo está do lado, discipulado está do lado, é relacionamento. Uma visita, irmão, cadê você? Está tudo bem? Como é que está você? É mandamento, é princípio, isto é, cuidar do povo, ensinar o povo nos caminhos do Senhor. Então, Jesus se tornou o que somos para sermos o que Ele é, glória a Deus. Nosso modelo de discipulado não é um programa ou um currículo, mas é a vida de Jesus. É muito mais do que estudar 5, 6, 8, 9 lições. Pronto, terminou. Não, é fazer discípulo. Paulo fez isso com Tito, Paulo fez isso com Timóteo, Paulo fez isso com Silas, Paulo fez isso com vários. Você não pode discipular de forma efetiva se você não souber de fato quem você é em Cristo. Como discípulo de Jesus e membros da família de Deus, nós somos chamados a ir. Toda igreja forte é uma igreja que cuida dos seus. E quem cuida? Os crentes que cuidam. É ovelha que gera ovelha, é ovelha que cuida de ovelha. É entender que eu tenho responsabilidade para com a vida do outro. É muito bonito eu ficar de braço cruzado. Cadê fulano? Sumiu. Sumiu. Foi para o mundo. Ou saiu da igreja. Você cuidou dele, dela. O discípulo entende e aceita o chamado. E em seguida ele obedece. Você não tem autoridade para fazer em nome de Jesus se primeiro você não for discípulo de Jesus. E para fazer discípulos saudáveis,
precisamos agir sob a autoridade espiritual. E Jesus chega e diz: toda autoridade me foi dada, portanto, Ele está liberando a autoridade. Eu recebi do Pai e eu estou liberando sobre vocês. Todo crente em Jesus tem autoridade espiritual sobre o pecado, sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre qualquer tipo de guerra. Você tem a autoridade espiritual. Isso é forte, isso é maravilhoso, é poderoso. Você está sob a mesma autoridade divina que Jesus tinha quando esteve na terra e tem ao lado do Pai, a mesma autoridade. Então você tem que usar essa autoridade para levar as boas novas do Evangelho. As pessoas estão sedentas do Evangelho de Deus, elas estão sedentas da presença de Jesus, elas estão sedentas porque nós vivemos em um mundo caído, que está cada vez mais difícil. E só a igreja de Jesus tem a resposta, e a resposta é Jesus. Aleluia! Novamente Jesus diz: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Ele está dizendo: Ele me enviou e agora eu estou transferindo a autoridade espiritual para a sua vida. Olha que coisa poderosa. Só que o diabo fica te enganando. Tem muita gente sendo enganado. Porque o diabo está mentindo, ele é o pai da mentira e dizendo que você não tem autoridade. Você tem, a autoridade é sua? Não, é de Deus em você. Portanto, seja ousado, abra a boca e libere a vitória, libere a palavra, libere a cura, libere a libertação, libere o milagre. Se posicione. Quem pode fazer isso? Os crentes em Jesus, os discípulos de Jesus. A partir da sua conversão a Cristo, você passou a viver em uma nova dimensão de vida. Isso fala de quê? Nova pureza. Você é limpo diante de Deus pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Você não tem que temer os demônios, você não tem que temer a nada e ninguém. Você não pode ficar aceitando mais acusação. Você é santo. Agora você está sob uma nova regência espiritual. É a ação de Deus na sua vida. Primeiro de João capítulo 2, versículo 12 diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Por causa do nome de Jesus, os vossos pecados são perdoados. Você não tem mais que ficar carregando culpa. Um tempo atrás escrevemos uma canção, o título: Sem Culpa. Não tem mais culpa. Perdoado, transformado, liberto. Lembra o coro para puxar e vá? Não vou carregar a culpa outra vez. Todo o peso que levava, que punia o passado meu, pois Ele tornou tudo novo pra mim. Todo medo foi embora. Eu agora sou teu filho, Ele é o meu Deus. Graça. Agora você tem uma nova identidade. Você não possui rótulos. Você agora é filho amado de Deus. Nele, nós somos perdoados. A palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou de toda obra de Satanás. Dê um glória a Deus bem forte.
E nos transportou para onde? E nos transportou para o reino do seu amor. Nele temos a redenção, a remissão dos pecados. Glória a Deus. Mas também você é amado, amada. E 1 de João capítulo 4, versículo 19 diz: nós amamos porque Ele nos amou. Não foi você que escolheu a Jesus. Você que abriu a porta da sua casa. Quando você abriu, é porque o Espírito de Deus já tinha tocado no seu coração. Porque a Bíblia diz que as pessoas que ainda não confessaram a Jesus como Senhor e Salvador, elas estão como cegas espiritualmente. Elas não conseguem entender o Evangelho de Deus. Elas não conseguem entender a necessidade do Messias, do Salvador. Você não é apenas amado, mas também reconciliado. Romanos 5,10 diz assim: porque nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Mas também nós nos tornamos filhos, dê glória a Deus. Romanos 8, 14 a 16 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste espírito de escravidão, para viverem novamente atemorizados, para viverem com medo, mas vocês receberam o espírito de adoção, glória a Deus, no qual clamamos, Abba, Pai, Paizinho, o baiano, Painho. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Glória a Deus! Que coisa poderosa, gente. Aleluia! Diz que nós somos adotados em Cristo Jesus. Às vezes as pessoas confundem. Todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é criatura de Deus. Foram criados por Deus. Como céu, terra e mar foram criados por Deus. Se torna filho quando recebe a Jesus, agora se tornou filho amado de Deus. Nós somos adotados através da obra de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia! E como é que eu sei que eu sou salvo? Olha para mim. Aqui diz, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Salvação não é por aquilo que eu fiz, não é pelos meus méritos, como diz em Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e não vem de vós, é dom, é presente de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Além de amados, reconciliados, filhos, nós somos também livres. João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O peso, a prisão, o cativeiro, as obras de Satanás, o peso do pecado, tudo foi embora, foi levado na cruz de Cristo. E nós estamos agora numa nova aliança. É a decisão de escolher a santidade do céu ao invés do pecado. Mateus 26, 27, 28, quando Jesus está ministrando a ceia, ele diz assim: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. O sangue de quê? Da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados.
Jesus está caminhando para o Calvário. Ele estava indo para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Por isso ele para e ministra a ceia. Ele pega o pão, ele parte e diz: comam dele todos. Este é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos. Os discípulos não entenderam nada. A seguir ele pega o cálice, o vinho, o suco da uva, simbolizando o sangue de Jesus, a figura da uva. É importante notar. Aquele que planta a uva, as parreiras, chamado de viticultor, ele depois colhe a uva, ele leva e coloca em um tanque, lava os pés, e ele começa então a pisar as uvas. Ele vai pisando as uvas, pisando, 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 pisando. Ele está esfolando, machucando a uva. No Calvário isso vai acontecer. Mas eles não conseguiam entender, ir lá em direção ao Calvário, ele foi sendo pisado, cuspido, machucado, que a sua carne voava, seu corpo totalmente ensanguentado, sofrendo, 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 sofrendo. Ele estava sendo esmagado por causa da minha vida e por causa da sua vida e de todos aqueles que no correr dos séculos o confessam como Senhor e Salvador. Para o justo morrendo pelo pecador, para purificar as nossas vidas. Esmagado. Até chegar o momento que ele diz: está pago, está consumado. E ele morre. Ele é sepultado. Os discípulos todos espalham. Todo mundo corre, porque todos estavam com medo também de serem esmagados pelo poder vigente. Ele é sepultado. Aí vem o dia seguinte. Nada acontece, é tempo de preparação. Na nossa vida a gente fica esperando uma resposta, e a resposta não vem, porque você está sendo esmagado, e só sai uva de quem, só sai vinho de quem é esmagado. É tempo de purificação. Uva sendo esmagada, depois ela é retirada. A uva com aquelas, o suco com a uva esmagada, colocada em tonéis, locais abertos, ou alguns às vezes chamam de coxo, aonde ela fica ali fermentando por dias. Olha para mim. Tem muita gente que está sendo esmagada e não está entendendo que Deus está trabalhando, tratando, porque Ele mesmo diz em João 12:24, que o grão de trigo caindo na terra, se não morrer, fica só, mas se morrer, vai produzir muitos frutos. Eu quero te dizer que Deus está trabalhando você, essa uva preciosa, para tirar dela o suco maravilhoso, para torná-lo aprovado. Ah, mas eu estou orando e não estou vendo resposta. Deus está tratando, diga, glória a Deus. Ah, mas as coisas não estão melhorando. É o sábado, é o tempo que o Messias estava ali, sepultado. Parecia que nada estava acontecendo, e é assim. Tem coisas na nossa vida que parece que nada acontece. E está demorando, não, vai vir na hora certa. O domingo da ressurreição vem aí. O dia da glória de Deus se manifestar sobre você vem aí. O dia das respostas das orações vem aí. Permita ser esmagado. Permita ser humilhado. Deixe ser tratado. Permita crescer.
Permita-se prostrar diante de Deus. Permita fazer conserto. Deus está chamando a igreja há um tempo já para conserto. Portanto, o que vai prevalecer é a visão saudável da família, do corpo de Cristo. Nós não somos estrangeiros, forasteiros, mas nós somos concidadãos dos santos, isso é, irmãos uns dos outros, membros da família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19. Em Jesus, diga, em Jesus, eu tenho autoridade, chamado, envio, palavra e presença. Eu estarei convosco todos os dias da sua vida.